Oi, gente. Oi, turma 101, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos do capítulo 4. Como vocês já sabem, né, tem como tema cidades, combustíveis e agricultura. Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Nesse capítulo, galera, nós estamos, né, estudando três temas, né, três assuntos diferentes. O próprio título já traz isso para a gente, né? Cidades, combustíveis e agricultura. Na primeira aula, falamos sobre cidades, sobre urbanização, né? Essa tendência mundial de ser do mundo ser cada vez mais urbanizado. Na última aula, nos dedicamos aos combustíveis, certo? E na aula de hoje, nós vamos nos dedicar, né, as grandes potências agrícolas. O conteúdo da aula de hoje vocês podem encontrar nas páginas 14 e 15 da nossa apostila. Atualmente, né, quando a gente fala de potências agrícolas, a gente percebe que as duas maiores potências do mundo são os Estados Unidos e a União Europeia, certo? A União Europeia, galera, é aquele grupo, né, de 27 países europeus. Tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos, eles vão possuir, né, como característica em comum, uma política protecionista dos governos, né, a esses agricultores, certo? Só que o que acontece, gente? Atenção, quando a gente fala que eles são as maiores potências agrícolas do mundo, não quer dizer que a economia deles seja baseada em atividades agrícolas, tá? Cuidado para não se confundir. Quando a gente fala dessas grandes potências agrícolas, o que a gente consegue perceber? Que nos Estados Unidos, por exemplo, que são os maiores produtores e também os maiores exportadores agrícolas do mundo, as atividades de agricultura, elas remontam, né, o período de colonização. Ou seja, a agricultura, ela nasce junto com a colonização do território estadunidense, quando os europeus, né, que estavam ali ocupando, colonizando o território estadunidense, implantaram um sistema de agricultura familiar. Só que muito tempo se passou, os avanços tecnológicos aconteceram, certo? E com isso, esses avanços tecnológicos, eles trazem como consequência a redução da população empregada no campo. Ou seja, nós estamos substituindo, né, a mão de obra humana por tecnologias, certo? Na maioria das propriedades, né, os tratores são pilotados remotamente, ou seja, via satélite, né, à distância, e os drones estão sendo cada vez mais utilizados para monitorar as lavouras. Inclusive, eu coloquei a imagem aí de um drone para a gente visualizar, né, como que os drones podem fazer esse monitoramento das lavouras, certo? E como que essa agricultura, né, como que os Estados Unidos ele se torna essa potência agrícola, como eles se organizam? Basicamente, empresários industriais e produtores agrícolas, na busca por essa eficiência, né, na busca por maximizar os lucros, eles vão fazer o quê? Eles vão levar em consideração a fertilidade dos solos e a criação do transporte, dos custos dos transportes, certo? Ou seja, eles fazem de uma maneira gerenciada, né? De uma maneira especializada. Então, a gente vai perceber que eles vão criar cinturões agrícolas para cada tipo de cultivo, certo? Eles vão criar esses cinturões de acordo com a potencialidade de cada área, né, levando essa consideração a fertilidade dos solos e buscando reduzir ao máximo o custo de transporte. Por quê? Porque quando você reduz o custo, você aumenta o seu lucro, certo? Mas atenção, galera, os cinturões que foram criados, eles não são áreas monocultoras. A gente vai ter um cultivo principal, que vai ser aquele que vai dar nome ao cinturão, mas também vamos ter a presença de cultivos secundários, certo? E o que a gente consegue perceber? Nós vamos ter um cinturão especializado do cultivo do trigo, onde nós vamos ter como cultivos secundários o plantio de cevada e também de girassol. Nós vamos ter o cultivo de algodão,
onde também vão ser implantados, né, empregados como cultivo secundário, tabaco, laranja, cana-de-açúcar. Nós temos o cinturão do gado leiteiro, né, da criação de gado leiteiro, que vai ser integrado com a maior indústria de laticínios, né, de derivados do leite do mundo. Mas nesse cinturão nós também temos, né, cultivos secundários que vão ser frutas, verduras, legumes. Nós temos o cultivo do milho, que é próximo ao cinturão, né, do gado. Por quê? Porque eles estarem próximos, né, facilita o abastecimento da pecuária. Porque o milho, gente, ele é extremamente utilizado, né, utilizado em larga escala para fazer ração animal. Então, quando você coloca esses dois cinturões próximos, você faz o quê? Reduz, né, aqueles custos de transporte que nós mencionamos anteriormente. Tá? Também vamos ter, né, a criação de suínos, plantação de soja e também, também a criação de ovinos, né, ovelhas, carneiros, cordeiros, e também o cultivo de frutas e hortaliças. Esse cinturão do milho, né, o Corn Belt, ele vai ser o maior cinturão do país, certo? Aí eu coloquei para a gente, galera, para a gente conseguir visualizar, né, o mapa dos Estados Unidos com a espacialização desses cinturões, certo? A gente vai perceber que na legenda desse mapa, né, eles separaram, né, tanto pela cor quanto pela textura, certo? Então, ó, temos aí ó, o cinturão dos laticínios, o Dairy Belt, o cinturão do trigo, o Wheat Belt, o cinturão do trigo, o Corn Belt, certo? Do milho, né? Então, temos aí, tá? Para vocês visualizarem. Já quando a gente fala da União Europeia, né? Essa outra grande potência agrícola, né? A União Europeia, ela é bem menor do que os Estados Unidos quando a gente fala em produção agrícola. Tá? O cultivo ele vai ser bem diversificado, ou seja, vão ter produção de diversos gêneros agrícolas e a concorrência entre os produtores é menos intensa. Por quê? Devido à ajuda, né, dos governos que vai conceder esses agricultores. Lembra, gente, não pode esquecer que tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia têm em comum a política protecionista dos governos aos agricultores. Certo? A competitividade da União Europeia no mercado mundial ela é um pouco prejudicada porque as terras europeias elas são caras. Elas são também mais caras se a gente compara, né, com as estadunidenses. Por quê? Porque na Europa, de uma maneira geral, a gente vai ter uma elevada densidade demográfica, né? Nós vamos ter as populações bastante concentradas e a urbanização é extremamente elevada. E dentro desse escopo, né, dessas políticas protecionistas, os países subdesenvolvidos eles questionam a Organização Mundial do Comércio por causa desses subsídios, né, por causa dessa política protecionista que tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia concedem a seus agricultores. Por quê? A ajuda que esses governos concedem aos agricultores, eles têm como objetivo garantir essa concorrência no mercado mundial, né, tornar esse produto competitivo e também conter o êxodo rural, ou seja, fixar o trabalhador rural no campo e evitar a população, o crescimento ainda maior na população das cidades. Só que esse protecionismo, né, acaba gerando esses questionamentos dos países subdesenvolvidos lá na OMC. Além disso, né, a ajuda dos governos também tem como intuito, né, tentar segurar a violência, o aumento da poluição, da desigualdade social, certo? Que esse êxodo rural poderia trazer, né? Que acabaria trazendo o quê? Mais despesa para os governos do que essas ajudas que concedida, né? Que são concedidas aos agricultores. Beleza, gente? Então, deixa eu abrir aqui para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje. Vamos fazer exercícios diversos número 8, na página 15 da nossa apostila, e nós vamos ter também nossa atividade devolutiva número 3. Vocês devem fazer uma breve pesquisa sobre as grandes potências agrícolas vistas na aula de hoje, ou seja, União Europeia e Estados Unidos. Ilustrações são fundamentais e vão ser avaliadas. A nossa pesquisa tem que ter pelo menos uma página. Então, caprichem, tá, galera? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.